Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos continuando nossa série sobre escatologia e agora nós vamos falar sobre pós-milenismo. Nós vamos ver um breve panorama sobre o pós-milenismo, ok? Então, embora o esquema escatológico conhecido como pós-milenismo não seja amplamente sustentado na atualidade, a sua influência ao longo da história foi bastante significativa na igreja durante longos períodos de sua história. E dos últimos 100 anos tem sido, às vezes, a posição dominante em muitos lugares. Então, o que fala o pós-milenismo? Quando tratamos de escatologia, e escatologia é a ciência que estuda os últimos dias, os últimos tempos, as profecias acerca do final, nós podemos falar um pouquinho sobre o panorama do pós-milenismo. Então, uma breve pincelada em vários temas básicos serão suficientes para dar-nos um entendimento acerca dessa perspectiva das últimas coisas. Primeiro tema abordado no pós-milenismo é o reino de Deus. E esse reino, sobretudo, é uma realidade presente, está aqui de modo terreno, segundo esses teóricos. O reino não é um império ou um domínio sobre o qual o Senhor reina, é na verdade o governo de Cristo, segundo dizem eles, no coração dos homens. O reino está presente onde quer que os homens creiam em Jesus Cristo, dediquem-se a Ele e o obedeçam. Não é, portanto, algo a ser introduzido de modo cataclísmico, escatológico, um evento em algum tempo futuro, conforme diz eles, Um dos grandes teóricos é James Snowden, na sua obra The Coming of the Lord, ou seja, a vinda do Senhor. E ele trata acerca disso, principalmente nas páginas 64 à página 66. O segundo tema que nós vamos abordar é a espera pós-milenista, de uma conversão de todas as nações antes da volta de Cristo. Eu vou repetir o segundo tema principal desses conceitos milenistas, agora nós estamos vendo pós-milenista, é que haverá uma conversão de todas as nações antes da volta de Jesus de Nazaré. Ou seja, a pregação do Evangelho será eficaz, mas não será uma realização humana, segundo afirmam eles. Será alcançada por grande habilidade ou metodologia rigorosamente afiada, mas será uma realização divina, alcançada pela obra do Espírito de convencer e regenerar os homens. Para eles, não significa necessariamente que 100% da população se converterá. Substancialmente, porém, todas as pessoas em todas as áreas e nações do mundo virão sim a crer. Haverá também uma espécie, segundo eles, de um reavivamento mundial, seja de forma rápida ou de forma gradual. E essa cristianização do mundo é geralmente concebida numa estrutura evangélica, ou seja, a conversão de cada cristão que crê no evangelho de salvação pela graça, mediante a fé, trará essa transformação ao mundo do seu tempo. A decisão e a crença pessoais constituem o fundamento sobre o qual acontece o novo nascimento. O terceiro tema abordado pelos pós-milenistas é a expectativa de um longo período de paz na Terra chamado de milênio. Vou repetir, o terceiro tema predominante nessa postura pós-milenista é a expectativa de um longo período de paz na Terra, que é o que eles chamam de milênio. Ou seja, à medida que cada vez mais pessoas se submetam ao plano do Senhor, do Salvador, e começam a praticar os ensinos e o modo de vida que Ele, Jesus, estabeleceu, a paz passa a ser o resultado natural de todas as coisas. E esse é o caso, primeiramente, dos relacionamentos entre as nações do mundo, e também vemos um conceito verdadeiramente aqui revolucionário, porque no registro da história humana, a paz mundial tem prevalecido em média apenas cerca de uma vez a cada 15 anos. Acontece dentro da história humana uma espécie de paz mundial, uma prevalência de uma paz mundial, ou seja, um momento de reflexão sobre os desenvolvimentos do século XX, segundo dizem eles, revelará que a paz genuína prevalecendo no mundo inteiro realmente, nós vemos na história, é rara. Então, não somente
Segundo dizem esses, cessarão os conflitos entre as nações, mas também o atrito entre as raças e as classes sociais vão desaparecer. Presume-se que não haverá, segundo dizem eles, não haverá mais disputas trabalhistas, cessará o conflito racial, trazendo uma espécie de harmonia social. Tá? Nós vemos na obra de Lorraine Bottner, na obra The Millennium, também James Snowden, um dos grandes teóricos, The Coming of the Lord, na página 257 a 263. Outro teórico é Lorraine Bottner, na obra The Millennium, página 53. Então, vai haver, segundo eles, uma espécie de harmonia entre brancos, negros, índios, latinos e outras etnias. Até mesmo o tumulto que existe hoje religioso e a competição interdenominacional se tornarão coisas do passado, segundo eles. E vemos aqui, então, segundo eles, o cumprimento da profecia de que o lobo e o cordeiro se deitarão juntos, conforme diz Isaías 11:6, aquele que disse também, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, no caso aqui Jesus, em João 14:27, cumprirá essa promessa em grande escala, segundo afirmam esses que creem no pós-milenismo. Então aquele que é chamado de o príncipe da paz, uma referência a Jesus em Isaías 9:6, provará que merece essa virtude ou esse atributo a nível mundial. Deve-se notar também que os pós-milenistas, não são literais quanto à duração do milênio, ou seja, o milênio para eles é um longo período de tempo, não necessariamente 1000 anos do calendário humano. De qualquer forma, seria difícil calcular a sua duração, segundo eles, porque o milênio não define claramente um ponto de início para eles. A paz esperada não acontecerá da noite para o dia e o reino chegará de maneira gradual ao longo do tempo. O quarto tema que os pós-milenistas tratam muito e abordam também é o crescimento gradual do reino, ou seja, um milenismo anterior, como o pré-milenismo de nossos dias, sustentava que o reino milenar começaria de modo repentino e surpreendente, e de forma surpreendente, através da volta visível e física do Senhor. Já o conceito pós-milenista, por outro lado, é de que a contínua propagação do Evangelho irá gradualmente estabelecer esse reino de Deus entre os homens. Então devemos notar também que a diferença entre a era milenar e as demais eras da vida da igreja não é qualitativa, segundo eles, mas quantitativa. Alguns pós-milenistas dizem que o milênio abrange todo o período da igreja. No entanto, os que não pensam assim entendem que a era presente simplesmente irá se misturar com a era milenar. O casamento, a família, os nascimentos humanos ainda estarão presentes, segundo eles. Ainda haverá problemas econômicos, sociais e educacionais, mas suas características mais desagradáveis serão bastante modificadas e até mesmo muitas delas eliminadas, conforme afirma Bottner e Snowden. Bottner na sua obra The Millennium, como eu já falei, e Snowden na sua obra The Coming of the Lord, ou seja, a vinda do Senhor, tá bom? Então, logo, essa distinção entre o pré-milenismo e o pós-milenismo é maior do que a diferenciação entre antes e depois. Para o pré-milenista, o milênio é uma qualidade de existência, muito diferente das demais eras, e até mesmo um tipo diferente de mundo. Já para o pós-milenista, o milênio difere da era presente apenas quanto ao grau. O quinto tema que os pós-milenistas gostam muito de tratar e afirmam é a existência de um período de apostasia e exploração do mal que acontecerá em conexão com a vinda do anticristo no fim do milênio. Vou repetir, o quinto tema abordado pelos pós-milenistas é a existência de um período de apostasia, significa abandono da fé, e exploração do mal que acontecerá em conexão com a vinda do anticristo no fim do milênio. Por exemplo, esse teórico, Lorraine Bottner, sugeriu que Deus talvez permita essa manifestação limitada do mal para demonstrar novamente e de modo mais claro que coisa terrível é o pecado e o quanto esse ato merece punição. Claro que é compreensível que aqueles que passaram praticamente a vida inteira no ambiente de justiça
né, ou seja, nesse período do milênio, dificilmente teriam a capacidade de crer que o pecado, o diabo e seus seguidores são tão maus quanto se diz que são, ou que mereçam uma punição final, tal como a entrega ao inferno. O sexto tema dos pós-milenistas é o término do milênio com o retorno corpóreo de Cristo à Terra. Ou seja, dentro desse conceito pós-milenista da segunda vinda, né, não é diferente dos outros conceitos milenistas, exceto por seu relacionamento cronológico com o milênio. O sétimo tema seria a volta do Senhor, que a volta do Senhor seria imediatamente seguida pela ressurreição de todos, sejam justos e injustos, e pelo julgamento de todos, além de ser atribuído a um dos dois estados finais, ou seja, justos e injustos, e permanentes, ou seja, seriam dois estados finais e permanentes entre os homens. Esse tema, né, é o corolário, né, a coroa de glória de alguns outros já discutidos e que nós vamos estar mencionando por aqui, ok? Mais um elemento também defendido por eles, apenas, e aí já não é por todos, mas apenas por alguns pós-milenistas, é que a nação judaica se converterá ao cristianismo, né? Essa também não é a mesma ideia ensinada por alguns pré-milenistas de que a aliança de Deus é basicamente com os judeus e que depois do intervalo de tratar com a igreja, Deus restaurará a Israel a sua posição especial e de favorecido, ok? Então, pelo contrário, é uma crença de que certas profecias que ainda não foram cumpridas prevêem que grandes números de judeus serão convertidos e entrarão na igreja do mesmo modo que quaisquer cristãos hoje, ok? Qual é a história do pós-milenismo? Nós vamos abordar no seguinte vídeo a história do pós-milenismo, depois de falar dessas 7 principais argumentos e posições pós-milenistas, tá bom? Continue conosco, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço.